Tô penteando os fios aqui, antes da gente passar uma sombrinha marrom. Sombrinha marrom é só pra consertar alguma falhinha que tiver na sobrancelha. Tô passando aqui uma sombrinha marrom na sobrancelha, que é pra consertar alguma eventual falhinha que tiver, até mesmo pra realçar, porque quando a gente passa pó e base no rosto, acaba que um pouquinho vem pra sobrancelha. Então, tô passando aqui pra tirar e deixar ela mais realçada. É só com um pincelzinho chanfradinho, olha. Pincelzinho chanfrado. Onde que compra esse pincel? Esse aqui, especificamente, é da MAC. Sabe o número dele? Tá? Ele é o 266. É um pincel bem fininho, bem bacana pra fazer essa produção aqui da sobrancelha. Que cor que é a sombra, então? A sombra tem que ser um marrom opaco, ou seja, ele não pode ser cintilante, não pode ter brilho. E ele é bem fininho o pincel e é bem de leve. É um pouquinho de sombra que você espalha pra sobrancelha inteira. Bem de levinho. Pra não marcar muito, não ficar a sobrancelha muito grossa, tá? Depois, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma sombrinha aqui, ó. Vocês podem ver. Uma branquinha, ou pode ser uma begezinha. E vou iluminar aqui, ó, embaixo da sobrancelha. Aqui bem pertinho. Que efeito que isso faz? Ajuda a levantar mais? Isso arqueia a sobrancelha. Isso, dá um, né? Ajuda a destacar a própria sobrancelha e a sombra que vai vir aqui por baixo. Vou usar um primer aqui. Eu não gosto de usar primer, você gosta? Pra sombra seca, eu gosto de usar. Ele fixa mais a sombra. Qual que é esse produto? Esse aqui é um primer da MAC, olha. Tá? Quanto custa mais ou menos? Em torno de uns R$100. O que o primer faz? Isso. O primer vai fixar a sombra. E esse aqui da MAC, especificamente, ele tem uma corzinha. Ou seja, se a pessoa tem aquela olheira muito forte em cima, ele dá uma anulada na cor. Não é o caso da nossa modelo aqui. Ela não tem essa cor forte em cima dos olhos, mas tem gente que tem aqui bem amarronzado, às vezes até roxeado. Ele dá uma neutralizada aqui nessa cor, tá? Só espalhar no olho inteirinho, do começo ao fim aqui, menos onde a gente passou a sombrinha para iluminar embaixo da sobrancelha. Você me pergunta muito qual que é a diferença do pigmento e da sombra. Pigmento é uma sombra solta, né? Como se e ela geralmente é mais pigmentada. Essa maquiagem que você vai fazer é que estilo? Eu vou fazer um olho aqui nesse canto assim clarinho e aqui um pouco mais escuro, né? A gente vai fazer um olho mais marcante, mas eu vou deixar esse cantinho clarinho aqui, que ela tem os olhos claros. Abre os olhos, pra destacar o verdinho dos olhos dela. Vou fazer um estilo assim, hoje eu vou sair um pouco mais desse tradicional, assim, às vezes um pouco mais princesinho, vou fazer um olho mais marcante, tá? Um olho festão pra quem quer, assim, arrasar. Tô usando aquele mesmo pincel que a gente usou pra passar na sobrancelha. Eu peguei uma sombra marrom e tô fazendo aqui começar a fazer a parte marrom do olho. Só que dessa vez aqui eu usei a sombra molhada, pra ela ficar mais pigmentada ainda. Então, coloco ela molhadinha, uma sombra marrom, fosca também, a mesma que eu usei na sobrancelha. E agora eu vou começar a esfumar isso aqui. Esfumar a sombra molhada, o pincel tem que estar úmido também. Não adianta você passar a sombra molhada e vir com o pincel seco. Isso é uma sombra, qual sombra? Isso aqui, ó, é um pancake marrom, que é a mesma coisa de sombra, tá? Então, vocês podem ver que ele é um marrom bem fosco, ele não tem brilho. Qual marca? Esse é da Paiô. Paiô. Esse e o preto a gente só acha na Paiô, não é? Isso. A MAC até lançou um parecido ali, o preto. A gente tem um pretinho aqui que nós vamos usar depois. É tipo um pancake também, ó. Ele é maior e esse aqui fica bem pretinho. Então passo o marronzinho. Passando aqui pra gente esfumar a sombra, gente, ó. É o ato de esfregar o pincel. Passa, volta no mesmo lugar, volta de novo. Assim a gente Esse é o segredo da maquiagem, né, dos olhos. Eu acho que se eu pudesse falar com a pessoa assim, me dar uma dica de maquiagem, seria: esfume os olhos. A pele a gente consegue despistar, mas olho marcado aqui, ninguém merece.
Com aquele mesmo pincelzinho da sobrancelha, agora eu peguei aqui, molhei ele com água mesmo. Peguei aquele cake grandão da MAC, Black. E aí eu vou fazer aqui, ó. Por que eu faço com esse pincelzinho primeiro? Porque eu gosto de chegar aqui bem pertinho dos cílios. Ele me dá essa oportunidade de pintar aqui bem pertinho dos cílios, tá? Aí agora eu vou pegar o mesmo pincelzinho que eu usei para esfumar o marrom. Pegar um pouquinho de sombra preta. Olha só, eu coloco a sombra preta bem pertinho aqui, limpo o meu pincel e agora que eu vou começar a esfumar. Então eu vou dando leves batidinhas aqui para esse preto subir, mas ele já vai subindo esfumado, olha. Nossa, maravilhoso. Já vai subindo assim esfumadinho. Meu pincel, gente, ele tá úmido, quase seco. Vocês podem perceber que o preto termina aqui assim, o marrom vem um pouquinho e depois já vem aquela outra sombra que a gente colocou. Tá dando um tonzinho de dourado, hein? Essa sombra ela é um rosinha com um fundo douradinho, tá? Tô esfumando aqui essa parte de fora, aqui da sombra, que é a parte mais importante de estar bem esfumadinha, é aqui. Abre os olhos pra gente ver. Não há diferença. Agora, eu já vou vir com o rímel preparando pra gente colocar os cílios postiços. Por que que eu coloco primeiro o rímel? Pra não precisar passar o rímel no cílios postiço. Então, vamos lá. Você não acha que passando o rímel no cílio postiço iguala os dois, não? Não. Se os cílios, por exemplo, os cílios dela é bem viradinho, eu consigo depois juntar os dois. Eu acho que passar rímel nos cílios postiços, eles ficam muito exagerados. E estraga também, né? Estraga, não dá, exatamente, não dá pra aproveitar. E eu acho que hoje em dia até os cílios tem que ser reciclado. Olha aqui, Stephanie, vamos ver. Se lacrimejar, o ideal, como a gente já fez a pele aqui tudo, é que a gente limpe com o cotonete, só que você não pode passar o cotonete. Você vai só dando umas leves batidinhas assim e pegando a lágrima que caiu. E ponto, não borra nada, não sai nada. Maquiagem quando é de qualidade, gente, ela não borra, tá? Se for maquiar debutante ou noiva chorar, a maquiagem não sai se ela for de boa qualidade. Maquiagem de qualidade não quer dizer que o preço alto quer dizer qualidade. Não, tem muita maquiagem bacana que tem qualidade. Tem Natura, a gente tem a Dylos, que são maquiagens muito bacanas. Como que a gente vê se um cílios é de qualidade? Tá vendo essa base aqui dos cílios, ó? Ela é bem maleável. Ou ela tem essa cordinha branca, ou então ela é toda transparente silicone. Se a gente coloca aqueles cílios que tem uma base muito preta, muito grossa, além de incomodar a pessoa, não fica natural. Acaba soltando, tá? né? Eu peguei aqui uma colinha que vende na MAC, chama Duo. Baratinho, né? Não, nada tão caro, né? Ela custa uns R$40. Mas dura muito. Muito tempo. Coloquei ela aqui, ó, num potinho. Qualquer tampinha de maquiagem. Vou passar uma quantidade, vamos dizer, generosa. Não pode ser pouco, não pode ser muito. O suficiente para colar e permanecer colada a noite inteira. Essa colinha da MAC, ela é bacana, porque ela vira tipo uma borrachinha. Ela vira um silicone. Então, assim, se a pessoa chorar, independente de qualquer situação, ela vai estar coladinha. Mas é bom a pessoa levar na bolsa uma colinha dessa, porque se soltar com a pessoa dançando, ela tem pra retocar, né? Sim, se for debutante, no caso, a gente sempre tem uma pessoa na festa, né, que faz as trocas de maquiagem, a pessoa vai ter. Mas pra pessoa que vai ela mesma se maquiar, ela pode ter uma colinha dessa pra ela levar, pra ela mesma retocar, se caso soltar, né? Se caso. O ideal é que o maquiador faça pra não soltar. Eu vou secar ela aqui, tem que secar, não solta. Desde que ela esteja já colada. Eu tô secando ela aqui um pouquinho, tem que secar antes de colocar. Aí, gente, o ideal é que você puxe um pouquinho aqui pra cima e vem com esses cílios pertinho da raiz. Tá, ó. Empurra com a pinça. Dá umas batidinhas assim com a pinça, ó. Né? Espera um pouquinho até ele secar. Abre os olhos. Dá muita diferença. Mostra um olho e outro sem. Um oi, o outro oi. Um oi, outro oi. Vou fazer aqui na Stephanie a marcação aqui de contorno
né? Peguei aqui um pó da MAC, ó. Esse aqui é tipo um bronzer, né? Então, vou usar aqui, ó, pincel de blush. Esse é o MAC 169. É, pra deixar o rosto mais marcadinho, ó. Caso a pessoa não tenha esse, pode ser um pó mais escuro normal que a pele dela. Né? Exatamente, pelo menos uns 3 tons mais escuros. Vocês estão vendo que eu levo aqui, ó, o pó daqui da costeleta até o cantinho aqui da boca. O nariz é assim, ó. Você tem que levar como se fosse aqui, ó, da sobrancelha. Vou fazer um pouquinho mais marcadinho, depois eu desmarco. Retinho até embaixo e colorir essa abinha aqui. Mas não pode ficar tão marcadinho assim, não. Você deixa o nariz mais fino ainda, né? É. Aí você pode dar uma desmarcada com o dedo assim, vai ficar só esfumadinho. Depois a gente vem com uma sombrinha bege ou branca, alguma coisa assim. E ilumina aqui, ó, essa parte central. É o mesmo pozinho que você usou embaixo da sobrancelha? Exatamente. Ou seja, eu não gosto muito de cintilante embaixo da sobrancelha, então dá pra aproveitar e usar debaixo do nariz aqui, tá? Aquele pincelzinho que a gente pegou, gente, pra fazer a sobrancelha, eu vou aproveitar aqui, ó, aquele mesmo negocinho e tampar essa raizinha aqui dos cílios. Colinha dos cílios. É. Só pra tampar mesmo. Abre os olhos. Beleza? Vou passar um lápis aqui dentro do olho. Olha pra cima pra mim. Como ela tem o olho grande, você vai passar dentro. Se ela tivesse o olho pequeno... A gente pode passar fora. Pode, tá? Mas não é uma regra, não. Se você tiver que passar por dentro e o olho for pequeno, é só você fazer um esfumado por fora, que fica bacana. Eu passei um lápis preto dentro do olho e agora eu tô esfumando aqui com uma sombra marrom preta, só pra tirar essa marca de dentro do olho. Ah, tá. Se Desse o olho lápis. E se o olho dela fosse pequenininho, como que você faria? Ou a gente pode passar só por fora, ou então a gente pode passar o preto dentro e fazer esse esfumadinho aqui não tão grosso, fazer ele menorzinho. Não diminui tanto o olho assim, não. Tá? Entendi. Tô passando aqui uma sombra marronzinha pra esfumar aqui dentro do olho, fazer um encontro aqui com essa parte de cima, tá? E agora, pra finalizar, eu vou colocar aqui um brilho maravilhoso da MAC. Chama Reflex. Deixa eu filmar. Olha pra você ver como que ele dá um efeito. É um pozinho, né, mágico? É um glitter. Fecha os olhos. Olha como que legal. Olha. Quanto custa mais ou menos esse produto? Olha, esse produto é um pouquinho mais caro. Ele deve custar uns R$140 aqui no Brasil. Mais ou menos isso. Mas eu acho que um potinho desse, por exemplo, você pode comprar e dividir com umas 4, 5 pessoas. Dura 100 anos, não dura? Mais ou menos 9 gerações para cada pessoa. Abre os olhos. Aqui no estúdio. Olha que lindo. Eu falo que é o pó do Pili-Pim-Pim. É. Pozinho mágico. Isso aí. Então, prontinho, olho. Um olho pronto. Então olha pra cá, Stephanie. Vamos ver como ficou o olho todo. Peraí. Tá finalizada.
Eu resolvi aumentar um pouquinho o olho pra cá, fazer esse puxadinho aqui, só porque a gente resolveu fazer umas fotos mais editoriais, onde as coisas têm que ser um pouco mais exageradas, tá? Mas no outro olho eu fecho os olhos, fiz a mesma sombra, a mesma cor, com o olho um pouquinho mais puxado.